converso agora com o ministro Fábio Medina Osório. O senhor palestrou aqui hoje sobre o combate à corrupção. Quais são os principais desafios do Ministério Público? Que mensagem o senhor trouxe aqui para os membros do MP? Nós tratamos da resolutividade do Ministério Público, que alcança várias dimensões e atribuições do Ministério Público, inclusive no combate à improbidade administrativa e à corrupção. Foi objeto de um manual da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Significa que o Ministério Público tem que atuar com eficiência, eficácia e comprometido com resultados. Nós entendemos que o Ministério Público não pode mais ajuizar ações temerárias. O Ministério Público Mineiro é exemplo nacional. O Ministério Público precisa se aperfeiçoar cada vez mais no seu poder investigatório. Investigar profundamente os fatos, exaurir o seu poder investigatório e ajuizar ações com forte plausibilidade jurídica, ações que tenham um fundamento sólido para evitar qualquer espécie de ação que não tenha grande razoabilidade, grande plausibilidade, porque a ação que eventualmente possa se caracterizar como temerária fere a credibilidade do Ministério Público. Então, esse é um dos fundamentos da chamada resolutividade. A resolutividade também implica no aumento das soluções consensuais e pré-judiciais, ou seja, antes de entrar com a ação, o Ministério Público prioriza o acordo. Então, essas são duas vertentes da minha abordagem, que é a solução concreta dos problemas, perpassar ações consistentes, com investigações muito profundas, e, por outro lado, prioridade nos acordos, na solução consensual dos problemas. Quais os instrumentos e o momento certo, adequado para essa atuação preventiva? A atuação preventiva pressupõe também uma investigação densa. Assim, o Ministério Público investiga, exercita o seu poder investigatório e depois procura uma solução mais rápida do que é aquela solução que é a judicialização. Por quê? O judiciário brasileiro é muito demandado. O acesso à justiça no Brasil acontece de uma forma excessiva até. Então, o que acontece na prática? O judiciário fica lento, moroso. Uma ação em juízo demora muitos anos para ser julgada. Isso também implica reflexos para a tutela buscada pelo Ministério Público. Se o Ministério Público resolve encarar a solução do problema no judiciário, muitas vezes isso vai implicar uma demora excessiva para solucionar aquele problema. Se o Ministério Público optar pelo acordo de não persecução civil, pelo termo de ajustamento de conduta, por um acordo de não persecução penal, a solução será muito mais rápida. Então, esse Ministério Público resolutivo é um Ministério Público que procura soluções fora do judiciário, é um Ministério Público que resolve problemas através de acordos, que são muitas vezes mais eficazes do que simplesmente ajuizamento de uma ação. Trata-se também de uma quebra de paradigma, né? Deixar de ser aquele MP demandista, né? Exatamente, o Ministério Público resolutivo não é um Ministério Público excessivamente demandista, mas é um Ministério Público preocupado com a solução concreta do problema. A solução concreta do problema é, muitas vezes, a solução consensual do problema, porque a legislação mudou. Houve muitas transformações que permitiram, à semelhança do que acontece no direito norte-americano, a resolução do caso concreto através de uma solução negociada, que é muito mais rápida, muito mais ágil e muito mais eficaz para o atendimento das expectativas de todas as partes envolvidas. Sem afetar a segurança jurídica, né? A quem cabe essa normatização para uma atuação resolutiva? Pelo contrário, isso aumenta a segurança jurídica, porque, inclusive, há uma tendência em que o Ministério Público possa uniformizar os critérios para esses acordos em âmbito nacional, ou seja, o Ministério Público criar critérios uniformes para esses acordos em âmbito nacional, dar publicidade a esses acordos também através de bancos de dados que possa ser transparente para os administrados, para os jurisdicionados. Então as pessoas saberão
quais são os critérios que o Ministério Público usa em âmbito nacional para a celebração dos acordos, dos termos de ajustamento de conduta, inclusive das colaborações premiadas. Isso vai aumentar a segurança jurídica, porque no Brasil, o judiciário, e no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, tem muito risco jurídico. A insegurança é muito grande, porque cada juiz decide de uma forma diferente. E muitas vezes nem mesmo os precedentes judiciais são seguidos pelos tribunais. Então o Ministério Público pode ser uma espécie de juiz à porta dos tribunais para solucionar os conflitos. O uso dos precedentes pode afetar, por exemplo, a autonomia de decisão de uma ou de outro? Veja, a teoria dos precedentes foi acolhida no Código de Processo Civil na reforma de 2015. Mas o Poder Judiciário muitas vezes não segue seus próprios precedentes. O Ministério Público, ao contrário, ele pode regular o banco de dados dos seus acordos e ele, pelo princípio da unidade institucional, ele sim pode criar precedentes, pode criar critérios nacionais e ele deve seguir os seus precedentes. O Ministério Público é responsável por velar pelo princípio da segurança jurídica e da unidade institucional. Então, ao contrário do Judiciário, o Ministério Público tem o dever de observar o princípio da segurança jurídica. E ele pode agregar densidade à segurança jurídica e dar mais previsibilidade para as soluções que ele vai impor ou que ele vai negociar com os cidadãos, com os destinatários das soluções que ele vai oferecer para a sociedade. Por serem questões pacificadas, que passaram por tribunais superiores, esses precedentes deveriam ser tratados como uma norma, como uma legislação também? Deveriam, no Brasil deveriam, como foi o caso, digamos, da influência do direito anglo-saxão no Brasil, o direito norte-americano, o direito inglês, que é baseado nos precedentes. Isso foi adotado na reforma do Código de Processo Civil 2015, que adotou a teoria dos precedentes. Ocorre que no Brasil, os precedentes muitas vezes não são observados pelos próprios tribunais. Muitas vezes nem o Supremo Tribunal Federal segue os seus próprios precedentes, o que cria uma crise de segurança jurídica no Brasil. Isso é lamentável, mas o Ministério Público, isso afeta a própria eficácia da atuação do Ministério Público em juízo. Por que essa resistência? A resistência aos precedentes? É. Veja, isso é difícil explicar. Talvez seja uma resistência cultural, porque o judiciário tem essa questão da independência dos juízes, eles mudam de opinião. Eles Seria uma interferência? Não, eles decidiram de uma forma, agora eles tinham um precedente daquela outro conteúdo decisório num precedente anterior, de repente eles mudam de opinião, eles não se sentem vinculados nem aos próprios precedentes. Uma questão cultural. O Brasil não tinha tradição de julgar de acordo com precedentes. Agora acontece que o mundo inteiro, quer dizer, a cultura mundial está se atrelando à importância dos precedentes, porque o precedente ele traz segurança jurídica, porque ele traz mais previsibilidade. Então, enquanto o Brasil for refratário à cultura dos precedentes, na verdade, nós temos dois problemas. Primeiro, o Brasil ainda ser refratário à cultura dos precedentes. O segundo é o excesso, o volume de processos que o judiciário julga. Então, há uma dificuldade muito grande para o judiciário ter um timing correto para julgar. A justiça demora muito para julgar processo. E segundo, até para ler os processos. Os juízes têm dificuldade de ler no detalhe todos os processos que julgam. Então, isso afeta a advocacia, afeta as partes, afeta o mundo empresarial e afeta o Ministério Público também. Então, a tendência, veja, nos Estados Unidos, a maior parte dos problemas é resolvido fora do judiciário, porque o custo do judiciário é muito alto e o risco também é alto. Então, no Brasil, eu penso que a tendência deveria ser também começar a resolver os problemas fora do judiciário. Isso descongestionaria o judiciário e eliminaria esse risco tão alto de insegurança jurídica. Uma última questão, ministro, nesse contexto de simplificação, de resolutividade, evitar processo, enfim, como é que o senhor vê nessa mudança de cultura o impacto da tecnologia, inteligência artificial? Isso é um novo desafio também. Sim, a inteligência artificial ela deve agregar muita eficiência para o sistema jurídico, o sistema judicial, deve
fornecer, digamos assim, uma racionalidade maior para o sistema, né, para bancos de dados, leitura inteligente de processos, de grandes volumes de processos, deve diminuir o tamanho de determinadas estruturas, deve dar maior racionalidade. Então, ela vai oferecer uma revolução muito profunda em todos os sistemas. E no sistema jurídico não é diferente. A inteligência artificial certamente vai impactar profundamente, já está impactando, mas impactará ainda muito mais o sistema judicial, o acesso à justiça. Como ela impactará? Ela impactará proporcionando, digamos assim, maior velocidade na distribuição da justiça, maior qualidade também, talvez maior isonomia na distribuição da justiça. Mas isso ainda demora um pouco, porque não se desenvolveu ainda ferramentas para ter esse alcance por enquanto. Mas o Ministério Público, por exemplo, pode usar agora a inteligência artificial para otimizar as suas investigações, para qualificar os seus bancos de dados e para agregar maior unidade na sua atuação. O judiciário, sem dúvida, tem capacidade de usar a inteligência artificial também para otimizar a sua máquina e para agregar maior velocidade na distribuição da justiça. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pela palestra. Obrigado, satisfação.